Olá! Seguindo as orientações e as dicas, eu separei alguns livros também. Esse é um livro que eu já postei, já foi postado em fotos. E o que eu gosto do diferencial desse livro? Ele é um guia, como as caixinhas. Porque ao ler esse livro, você também vai criar um diário. Então, esse é um livro incrível, né? Bem profundo a respeito tanto do conceito sobre a questão da gratidão, né? Ele sai daquela questão de modismo, né? Que superficial, e ele traz uma construção de aprendizado. Então essa é a minha dica, se você quiser fazer um trabalho até mais profundo de autorreflexão. Então esse é um livro que eu indico para vocês. Você que tem um adolescente na sua vida, eu diria de qualquer forma que ter um filho adolescente, ter filhos é uma maravilha, mas um filho adolescente é ter um parto novamente. É ter um parto por quê? Porque nasce um outro filho, tá? O filho da infância, ele é quando você tem um filho adolescente é outro. Então, o filho adolescente, ele traz o novo. Então, o desafio dos pais é conhecer uma dinâmica e um funcionamento totalmente diferente. É claro que dentro da questão de ser pai e mãe, existe o próprio desafio de ser pai e mãe, e principalmente hoje, num contexto que é novo para todos nós, né? Como pais, porque se eu disser para vocês, eu sei como ser pai e mãe na pandemia, nós temos, né, uma literatura, nós temos como psicólogo, como ciência do comportamento e da saúde mental, temos bases, né, para poder dar orientação, mas existe algo que nós estamos aprendendo com a própria realidade de ser humano e de comportamento humano, de poder nos adaptar a essa nova realidade social, né, que aconteceu na nossa vida. Esse livro, que é O Cérebro do Adolescente, esse é uma literatura muito importante, porque isso aqui tem uma linguagem acessível, mas que vai trazer tanta informação sobre o desenvolvimento tanto do comportamento, vai explicar comportamento, emoção, numa perspectiva do desenvolvimento cerebral. E isso é importante para entender as próprias reações, comportamentos do adolescente, que é diferente, e isso traz, num ponto, uma responsabilidade de ser pai e mãe de adolescente. Por quê? Porque é natural que a gente generalize certos comportamentos e atitudes e crie um padrão de entendimento sobre isso. Então, eu diria para vocês, para quem tem essa questão dessa prevenção, desse cuidado, esse é um livro muito importante ter de cabeceira. Também tem esse livro para criança, tá? Para pais na infância. Outro livro importante de fácil acesso é que você pode ler com seu filho e dá para que ele leia, né? Esse aqui, Adolescência Não Caia Numa Roubada. São livros que são desenvolvidos por psicólogos, e eu entendo que quando a gente fala com os nossos adolescentes de hoje, parece a gente não pode apresentar qualquer leitura e qualquer coisa, porque tudo eles podem achar que não é da moda, não é descolado. Mas são temas importantes e dependendo da idade que você vai conseguir acessar e trazer uma proximidade com o seu filho, tá? Então, da editora Sinopsis, essa é uma editora muito boa, né, com conteúdos bem atualizados. Também, Assertividade na Adolescência. Esse é outro livro que eu indico. E esse é um tema importantíssimo, né? Porque a gente está falando de habilidades, né? Habilidades sociais e também comportamentais. E eu acredito que também para nós adultos, né? A assertividade ele é atual a toda hora. Então esse é um outro livro importante. Adolescência em Cartaz. Por que eu sugiro esse livro para pais? Esse é um livro que tem filmes. Eles indicam filmes de adolescentes com temas específicos e eles fazem análise psicológica do filme, e isso pode te orientar a entender o tema, poder assistir o filme com o seu filho e poder discutir
o tema com o filho. E ele traz temas assim sobre sexualidade, sobre drogas, sobre depressão, sobre transtornos mentais. Ele tem um comentário, lembra daquele seriado que causou muita comoção, que é As 13 Razões, do Netflix? Aqui tem um estudo sobre esse seriado. Essa é uma leitura muito rica e essa é a minha sugestão também para vocês, certo? Por hoje seriam essas dicas. Lembrando sempre que a escolha está sempre nas nossas mãos. Eu escolho, você escolhe.